Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje, nós entrevistamos a secretária estadual de Educação do Rio Grande do Norte, a professora Betânia Ramário. Seja bem-vinda, professora, ao nosso programa Educação em Pauta. Olá, Bruno. Olá a todos. Professora, são cerca de 2 anos e meio à frente de uma secretaria, né? Uma secretaria muito trabalhosa, que tem as dificuldades de um setor infraestrutural do nosso governo, do nosso estado, que enfrenta alguns problemas há um certo tempo. Mas dentro dessa gestão, quais são os principais avanços ou aspectos positivos que a senhora vem desempenhando e executando à frente dessa secretaria? Inicialmente, nós partimos por conhecer o tamanho dos desafios e dos problemas mais urgentes e emergentes. E, claro, os problemas se avolumaram por conta das descontinuidades, conhecida de toda a população, 10 secretários em 8 anos, então nós não podíamos esperar uma estrutura favorável a um trabalho que precisaria ser iniciado. Então, a primeira coisa foi conhecer o tamanho do problema, elencar as prioridades infraestruturais, principalmente, tão noticiada pela imprensa, mas principalmente a parte pedagógica, que é a essência de uma secretaria. E aí nós partimos para a elaboração de um projeto de educação, um programa de educação focado em princípios, em fundamentos, priorizando o aluno, o ensino, a aprendizagem, mas para que isso pudesse ser institucionalizado como um projeto mesmo de governo e de Estado, nós focamos 2 pontos centrais. A qualidade pedagógica, para ser discutida, recolocada, redimensionada, e a questão da qualificação dos professores e também o cumprimento de reivindicações e a parte mesmo salarial defasada durante vários anos. Fiz um histórico e vi que entre 2007 e 2010 os professores pouco conquistas tinham conseguido em termos mesmo de salários, de questões mesmo eu diria assim, do direito. Pelo cálculo, parece que não chegava a 10% os ganhos salariais acumulados em anos anteriores. E aí, na conversa com a governadora, que está à frente desse projeto de educação, a primeira discussão foi exatamente identificar o potencial financeiro, como estava o Fundeb, qual era a questão, até onde nós poderíamos ir em termos de prestar e atender a reivindicações da categoria em termos salariais, e aí veio o primeiro reajuste de 34% para os professores, parcelados em meio a uma greve. Em 2012, nós honramos o piso nacional, mais 22,22%, e esse ano, 2013, os 7,97%, acumulando bastante, de uma forma favorável, aí, uma recuperação salarial dos professores. Então, esse equilíbrio, qualidade pedagógica, com reconhecimento ao trabalho do professor, a questão dos direitos, e com isso nós fomos também saldando várias dívidas que estavam acumuladas aos professores de quinquênios, da questão das promoções verticais, de horas trabalhadas e não tinham sido pagas. Então, essa foi, assim, uma busca de um equilíbrio, ao mesmo tempo que a infraestrutura também ia sendo identificada, priorizada. Enfim, o projeto foi montado a partir de 20 metas, muito próximas às metas do Plano Nacional de Educação, mas tentando identificar algumas necessidades muito urgentes, que foi institucionalizar um projeto de gestão na secretaria. Então, você vê, quando você não tem um programa organizado, você não pode continuar com uma ineficiência na gestão por falta de sistemas, as frequências de professores, dos próprios servidores ainda manuais, chegando à secretaria, isso causando uma fragilidade enorme do ponto de vista da seriedade de um trabalho, que tem que ser recompensado dentro dos critérios da legalidade. Então, nós não sabíamos praticamente quem prestava serviço e os que prestavam e os que não estavam nessa condição. E aí fizemos também, do ponto de vista da gestão de pessoal,
uma primeira sindicância, uma auditoria na folha, e identificamos uma série de problemas que eram desde a ausência mesmo de professores e servidores que estavam afastados e não tínhamos controle, até problemas técnicos, erros mesmo da ineficiência da própria gestão, e lançamos o sistema de gestão de pessoal, o SAGEP, ao mesmo tempo que nós fomos construindo junto com a UFRN o SIGEDUC. E o SIGEDUC como sendo a gestão pedagógica, escolar, não é? Sistema que dá condições de você interligar tanto a parte de pessoal como a parte pedagógica, a parte da infraestrutura. Eu estou falando isso porque esse já é resultado desse projeto. Dentro dessas 20 tópicos? Dentro desses 2 anos e 6 meses, né, implementamos esse sistema já no final do primeiro ano e fomos, claro, dando passos para você instalar e ir perseguindo uma perfeição, porque os sistemas, quando eles se instalam, eles precisam, primeiro, de ser conhecido, absorvido no meio em que ele vai sendo disseminado, porque de nada vale sistema se você não tem todo o pessoal compreendendo essa dinâmica e para onde nós queremos ir. Então, o projeto da educação do Estado, que está sendo implementado, contempla a questão dos princípios, dos fundamentos, mas que para que isso aconteça, que é a qualidade da educação que tanto falam, passando pelo foco no aluno, no ensino, na aprendizagem. Veja que eu estou tocando nas questões essenciais de um sistema educacional. Não há ensino sem um professor com qualificação, com os seus direitos garantidos, não há aprendizagem se o professor não tem qualificação pedagógica, e aí programas de formação, um diálogo muito próximo aos professores por meio das nossas jornadas pedagógicas, para situar os professores face aos desafios e face às grandes expectativas de aprendizagens que são colocadas hoje no plano nacional por meio de todos os documentos referenciais, né, diretrizes curriculares nacionais para todo o sistema, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja também nos programas e projetos que atendem a uma clientela que praticamente se torna excluída e precisa retornar, como alunos do ensino médio que estão fora da faixa etária, que precisam ter uma escola muito mais apropriada a uma condição de aluno já adulto, muitas vezes trabalhador. Então, fomos montando todo o cenário, esse cenário está montado, toda a secretaria passou também a organizar-se em torno desse projeto, o que não é fácil, porque é fácil destruir, mas recompor com as mesmas pessoas, né, com grande limitação, inclusive de competência instalada. Então, nós fomos trabalhando, eu digo que hoje avançamos uma parte. Não podemos criar falsas expectativas de que em 2 anos e 6 meses consigamos resolver os problemas de um projeto tão complexo como esse da educação pública, não é? Mas eu digo que estamos montando uma política estruturante, que independente de quem venha depois de nós, não é? Esse projeto, ele dá passos e dá estrutura e dá condições para que ele possa ser aperfeiçoado em benefício do que eu chamo da essência, do ensino, da aprendizagem e de uma boa gestão. Ok, professora. A gente deu para contextualizar bem, né? Inclusive alguns assuntos que vão ser discutidos ainda no nosso programa, mas diante de uma diversidade, partindo um pouco para o nosso tema dessa entrevista, da diversidade de ensinos médios. Nós temos o EJA, nós temos o ensino integrado, nós temos projetos como o Pronatec, o Brasil Profissionalizado, como a Secretaria vem trabalhando com essa diversidade de oferta de ensino médio e o que a gente tem ou enfrenta nas próprias salas de aulas, escolas, dentro do nosso estado, não só na capital, mas nos municípios também do interior. Nós temos um atendimento de em torno de 160, 170, quase 1.000 alunos no ensino médio, e o ensino médio é a grande questão nacional, é um dos grandes problemas. Conseguiu-se universalizar o ensino fundamental, em detrimento até de uma qualidade necessária, mas o ensino médio, com atendimento de 80% a 85%, ainda deixa fora muitos dos nossos jovens. E se nós formos observar a estatística dos nossos estudantes entre 15 e 17 anos, praticamente o país só atende um pouco mais de 50%. Então, veja que o ensino médio como sendo os 3 anos conclusivos da educação básica
e uma educação básica que tem que formar habilidades básicas necessárias para um jovem, concluindo aos 17, possa tomar um destino, fazer uma escolha, continua numa carreira em nível superior, vai para uma formação técnica, vai para o mercado de trabalho. Então, há uma grande configuração do ensino médio com essa diversidade que você fala, e esse é o desafio. O desafio para o país, o desafio para os estados, né? A tutela do ensino médio está exatamente no projeto estadual, né? Na esfera estadual, e, portanto, nós temos hoje estamos construindo com o MEC, temos já na última reunião do Conselho, essa semana até passada, um novo projeto do ensino médio, exatamente para dar conta dessa diversidade, de um currículo mais diversificado, né, muito mais flexível, onde nós possamos sair de um enciclopedismo muito acentuado em disciplinas, o que provocou também problemas de ensino pelo ensino, conhecimento pelo conhecimento, o que levou muitos dos nossos jovens a não se identificarem com esses 3 anos básicos do ensino, esses 3 anos decisivos da educação básica, e, portanto, um novo projeto de ensino médio está sendo pautado, está sendo organizado, ao mesmo tempo que nós já temos vários estados. O Rio Grande do Norte tem projetos inovadores. O ensino médio inovador, que foi implantado em 2008, 2009, se não me engano, e a partir daí ele tem uma flexibilização curricular, mas nós temos um projeto extremamente inovador, criado aqui no Rio Grande do Norte, que é o ensino médio diferenciado, focado para a população jovem trabalhadora, jovem adulta ou adulto trabalhador, que estando fora da faixa etária e não se adequando mais a uma escola de tantas idas e vindas, entra e sai da escola, não se identifica com um conhecimento que eles buscam, que precisam para tocar a sua vida. Então, esse projeto, ele foi estruturado, ele é um grande avanço, tem sido referência no próprio Ministério da Educação em vários estados, para você ter uma noção da complexidade. Então, nós temos que trabalhar com a população entre 15 e 17 anos, não é? Com o ensino mais flexível e com uma maneira de dialogar habilidades básicas, formando determinadas competências para essa geração, e também tendo alternativas para a população adulta, trabalhadora, os jovens adultos, como você falou. Deixa eu fazer outra pergunta. Em relação ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, né? O Pronatec? O Pronatec. Como é que ele vem funcionando no nosso estado, né? Se realmente está dando certo esse modelo de parceria entre o público e o privado? É um grande avanço, e nós temos que aprender muito mais sobre o Pronatec com o próprio Instituto Federal. O Instituto Federal, para mim, é a instituição mais gabaritada, que mais competência instalada tem no país para alavancar, não é, para diminuir esse fosso entre formação escolar e formação para o trabalho, formação técnica, não é? Então, o Pronatec surge no momento em que, é claro, uma demanda enorme por educação vinculada com trabalho, com tecnologia e com formação da cidadania. Esses são os 4 vetores, não é, que se apoiam hoje uma educação para o país. A educação escolar, não é, a tecnologia, o trabalho, formação para o trabalho, pegando uma faixa da população, e a questão de formação cidadã com todos os valores que possam realmente contribuir para o desenvolvimento humano de uma geração. Então, a partir daí, o Pronatec vem se organizando a partir de 2011. Nós temos mais de 17 mil alunos hoje participando de uma formação que concilia educação escolar e educação para o trabalho, por meio dos projetos de formação de até 160 horas. Vamos dar passos para uma formação com um novo ensino médio concomitante, como é o clássico e o mais, eu diria assim, o mais eficiente dos projetos de ensino médio, que é esse em que os institutos federais têm muita competência instalada, como eu já falei, e a partir daí eu também digo que é um momento de aprender para fundamentar um novo currículo, uma nova maneira de confrontar o conhecimento escolar com as expectativas
de aprendizagens, de conhecimento que estão aí nos jovens. Não é? Quando a gente introduz a questão da tecnologia e do trabalho dentro de uma dimensão de currículo, é porque nós não podemos tratar essa geração da mesma maneira como foi a geração de anos passados, em que praticamente poucos tinham acesso à escola, poucos conseguiam ter um acesso a um ensino superior ou a um ensino técnico, e aí ficávamos com um prejuízo muito grande no nível da formação humana dos nossos jovens e da formação técnica, profissional. Então, o país está pagando preço, não é? Eu digo assim, grandioso por ter abandonado o projeto de educação técnica e profissional no final dos anos 70. E agora vem resgatando. Retoma agora, com a expansão dos institutos federais, que são um avanço extraordinário, com a expansão das universidades públicas federais, o estado do Rio Grande do Norte, ele foi muito bem contemplado e precisamos avançar até de uma maneira integrada agora, não é? Em que o projeto dos institutos federais, os projetos da UFRN, da UERN, da UFESA, não é? Possam confluir para realmente dar conta de uma expectativa e de projetos que tenham a cara do Estado e que partam para resolver e para aperfeiçoar, eu diria, e desenvolver as demandas e as vocações, né, nas relações aí do mundo do trabalho, nas relações mesmo da formação profissional. Claro, isso é o Estado que vai, não é, absorver essa mão de obra, que vai buscar novos cenários e novas perspectivas de desenvolvimento, tendo uma população escolarizada e preparada. Ok, professora. Entre 2001 e 2010, vigorou um Plano Nacional de Educação, né, e dentro do nosso Estado nós não tivemos grandes avanços, né, ou sequer tivemos um plano estruturado. No governo do Garibaldi Alves se teve um início, também no governo da Vilma de Faria, também com o secretário, na época adjunto, o professor Otávio Tavares, a gente teve um ensaio também, mas até hoje a gente não tem um plano de educação para o Rio Grande do Norte. Eu vou pedir licença à professora para que a gente possa assistir aqui um depoimento do ex-secretário de Educação do Estado, professor Otávio Tavares, e em seguida a gente conversa um pouco sobre esse depoimento. No nosso entendimento, alguma questão do ponto de vista de, talvez, vontade política para que ocorresse a efetivação no nosso Estado de um plano estadual de educação. Acho que é importante a gente ter claro que a iniciativa é do governo federal e a nossa LDB estabelece que cada Estado e cada município teria que ter o seu plano com base no plano nacional, as diretrizes para o que ele desenvolve. E nesse sentido eu creio que a professora Betânia tem tentado dar continuidade. Esperemos que até o final da sua gestão saia um plano estadual de educação, até porque fica curioso, o município de Natal tem um plano municipal de educação, mas aí a gente não tem enquanto o estado do Rio Grande do Norte. Então está faltando uma definição de diretrizes mais amplas do ponto de vista da gestão do Estado, né? E quando eu digo da gestão do Estado não é personalizando, mas é do interesse público de dizer a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e as suas diferentes modalidades de educação de jovens e adultos, de educação especial, enfim, utilizando metodologias de educação à distância, como que se pensa para desenvolver e melhorar a qualidade do ensino e da educação no estado do Rio Grande do Norte. Ok, professora, né? A gente sabe que em 2 anos e meio não tem como resolver problemas de décadas, mas dentro da sua gestão, como vem sendo enfrentado esse plano de educação? Um plano de educação, ele não pode ser um documento oficial apenas. De nada adianta você decretar um plano ou mesmo construir participativamente se você não tem infraestrutura para tornar esse projeto eficiente. Então, optei por um projeto de educação e a partir daí nós estamos sim trabalhando, todo o projeto de educação está focado nas metas do Plano Nacional de Educação e que não são
e não estão dissociadas, né, das grandes reivindicações nacionais de uma educação básica. Eu lamento o professor Otávio, que ele é um gestor excelente, ele ter passado tão pouco tempo, foi um dos 10 secretários, né, nos 8 anos, porque ele tem uma capacidade e um conhecimento curricular muito aguçado, né? Ele consegue realmente, em todas as conversas que a gente tem com o professor Otávio, a gente sabe do seu empenho, até do seu trabalho aqui no Instituto Federal, em prol da organização de um sistema educacional. Ele seria uma pessoa que poderia ter alavancado bastante se tivesse havido mais continuidade na própria conjuntura educacional do período em que ele participou. Como você falou, em 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, nós estamos avançando, reestruturando a educação e, de maneira alguma, nós podemos continuar apostando apenas no documento oficial. Esse documento do Plano Estadual da Educação está sendo construído com todos esses projetos estruturantes, pedagógicos, que a Secretaria vem tomando para si na gestão da governadora. Resolvemos já parte de reivindicações antigas da categoria, porque sem os professores, sem caminhar pelas mãos dos professores, não há plano que se sustente. Então, daí os 76% de reajuste e toda uma dívida acumulada que vem sendo saldada com os professores, ainda falta, não se consegue resolver em tão pouco tempo. E eu tenho uma convicção, porque é a mesma convicção da governadora, né? Sem os professores, sem os gestores bem estruturados, com um plano, né, eu digo assim, curricular, que estamos trabalhando também, as orientações curriculares do Estado, praticamente estão já em fase de discussão interna, para a gente fazer uma grande consulta, e com isso a gente vai dando já passos importantes para a organização desse Plano Estadual de Educação. Ok, professora, nós vamos assistir mais uma entrevista com o professor José Medeiros. A Secretaria de Educação, ela não tem uma política voltada para o professor. A educação, ela tem como base reestruturar o magistério público, os professores, a parte de equipe, a parte de apoio, as escolas. Aí, depois, quando você faz a base, aí os frutos dessa construção, dessa base, a gente vai ver para o aluno. Como se resolve o problema? Reconheça as condições péssimas de trabalho dos professores, aí a gente resolve o problema da educação. Ok, professor. Então, quais são a partir da reivindicação do professor, quais são as políticas, as ações da nossa secretaria a favor dessa categoria? Tudo que eu já falei, né, já explica o que o professor, e eu concordo, sem os professores, sem um plano de cargos decente, e aí vamos esperar que os royalties do petróleo cheguem para a educação para resolver definitivamente, de uma vez por todas, essa discrepância, esse desequilíbrio entre a condição de um professor da educação básica e um professor universitário, como sou eu. Para mim, cai muito mal a maneira como o país vem tratando a categoria dos professores de educação básica, e nós temos reivindicado, sim, nas conversas com o Ministério, vários políticos, um plano nacional, não é? um projeto nacional de educação, um projeto pedagógico, um projeto da categoria em que não haja essa discrepância, esse desequilíbrio entre ser professor da educação básica, ser professor do ensino superior, público federal, principalmente, e ser um professor pós-graduado. Então, nós temos o quê? Nós temos a base da educação entregue de uma maneira muito desvantajosa para uma categoria que é decisiva para a construção de qualquer alicerce de educação. Então, uma carreira nacional dos professores, que é isso que eu acho que dignificaria o trabalho do professor, e sairíamos de uma vez por todas, não é, dessa reivindicação da categoria, que é histórica. Então, nós não podemos esperar revolucionar a educação, fazer as mudanças sem os professores. Isso é concreto, por isso o professor, eu acho que ele precisa apenas ser mais justo em relação ao que foi feito em 2 anos e 6 meses, e durante muitos anos não foi feito. Então, por isso que no projeto, esse equilíbrio entre a questão da qualidade pedagógica com o tratamento mais decente, não é? Mais atento à categoria dos professores, com os reajustes,
com a questão mesmo dos direitos adquiridos tão represados, inclusive aposentadorias que há mais de 5, 10 anos tinham, né, acúmulos na secretaria. Tudo isso a gente vem tratando e o cenário já é diferente. Então, os professores tiveram, na verdade, quase 77% de reajuste em menos de 1 ano e meio, contando isso extensivo aos inativos. Então, isso é um avanço. Claro que um avanço que nós precisamos não é só isso. Nós precisamos que o governo federal entenda que não pode deixar, mais uma vez, a educação básica e seus professores nessa desvantagem, nesse desequilíbrio, que é praticamente a categoria docente entregue à sorte de um estado, de um município, enquanto que o ensino superior, né, federal, ele tem essa pujança de um plano de carreira, de um salário digno, de condições de qualificação. Então, isso tem que entrar no equilíbrio e eu espero que para resolver todos os problemas e as reivindicações da categoria, seja este um momento de tanta reivindicação em que a sociedade está indo para a rua, buscando, não é, uma maneira de exposição e de cobrança para mudar o cenário das grandes políticas públicas do país que passa pela educação, né, educação básica pública, a questão da saúde pública, nesse impasse onde nós não temos vislumbrado nenhum futuro próximo para uma política efetiva, precisou a população ir para a rua e reivindicar, e questão da segurança e todas as demais políticas que o país já avançou em termos de moradia e agora precisa rever, e que bom que está sendo no momento de reivindicação da sociedade, dos nossos jovens e também dos adultos e as pessoas que querem um Brasil realmente pujante, não só em termos do esporte, da Copa, já que estamos no momento, mas pujante por ter uma política digna para toda a sua população. Eu gostaria de fazer a última pergunta, a gente está terminando o nosso programa, em relação à infraestrutura das nossas escolas. Como isso vem sendo trabalhado? Vem trabalhado muito, dentro de um projeto. Em relação principalmente, por exemplo, a gente tem o nosso Ateneu, né, que tem um plano de estruturação. Que vai ser recuperado, não é, e o projeto já está pronto, sendo ajustado algumas questões fundamentais, porque é um prédio tombado pelo patrimônio e todo o projeto de acessibilidade precisou ser revisto, porque nós não podemos modificar nenhuma estrutura permanente, não é? Então isso retarda um pouco, mas não tenho dúvidas que o Ateneu ele está sendo recuperado já do ponto de vista pedagógico, não é? E ele precisa ser recuperado do ponto de vista estrutural, não só o Ateneu, mas várias outras escolas. Temos um programa com muito investimento, inclusive do governo federal e do governo estadual, mas eu só queria deixar uma mensagem aqui, que é muito curioso que todas as reivindicações, seja de sindicato, de professores, só se paute na questão mesmo das reivindicações. Não tem um discurso focado na qualidade do trabalho, no IDEB que esses professores estão produzindo, o que é qualidade. Porque reivindicam qualidade e nunca falam no resultado do trabalho docente. Então, esse é um ponto que nós vamos nos direcionar, focar, porque não há condições de manter hoje uma sociedade com uma único veio de reivindicação, que é para a reivindicação salarial e de conquistas, quando a gente não tem condições de mostrar resultados. E os resultados são construídos pelas mãos dos professores, dos gestores, da Secretaria da Educação, incluindo, claro, a secretária que fala. Então, isso é um ponto que nós temos que retomar ou recolocar. Aliás, eu digo que não é nem retomar, é colocar, deixar isso muito transparente, e por isso que com o SIGEDUC nós teremos acesso direto a todas as escolas, com todas as informações inerentes a cumprimento de carga horária de professor, as disciplinas ministradas, os conteúdos, os resultados por aluno, para dar essa transparência, para fazer com que a população entenda que o problema não é só reivindicar, mas é também um cumprimento do dever dentro de uma lei de responsabilidade administrativa, em que todos nós estamos submetidos. Ok, professora, muito obrigado pela conversa que tivemos aqui no programa Educação em Pauta, realmente muito esclarecedor, tocamos em temas fundamentais da nossa educação. Eu que agradeço a oportunidade. Você que está em casa pode dar sugestões ou entrar em contato com o programa Educação em Pauta pelo nosso Twitter, @Educação em Pauta, lembrando que é sempre sem o C cedilha e também sem o acento. Até o próximo programa.